A Operação Lava Jato está sendo um dos assuntos mais comentados do ano 2015. Essa repercussão acontece porque as maioria dos envolvidos são políticos, envolvendo uma grande quantidade de dinheiro. Mas será que isso só acontece na política? Não. Negativo. Acontece em todo tipo de situação. Como eu disse, pode acontecer inclusive nas situações privadas, nas situações pessoais. Acho que a pergunta seria, uma pergunta que as pessoas deveriam fazer, né? Seria qual tipo de corrupção a gente vai combater, né? Essas do nível pessoal, privado, do sujeito, ou essas corrupções maiores, porque eu sinto que às vezes na discussão a gente acaba misturando. O que você sabe sobre a corrupção? Corrupção é tudo aquilo que você faz para o bem próprio, né? Você tira de alguém para ter para você. Corrupção seria um favorecimento, um privilégio próprio, você puxa alguma coisa para você que não poderia ser sua, que deveria ser coletiva. Corrupção é quando você se tira proveito dos direitos dos outros cidadãos para si próprio. Eu acho que é um comportamento hoje visto só sobre um aspecto, né? Quando a gente fala no aspecto político, de grandes cargos, mas ela existe no nosso cotidiano, em todos os momentos da nossa vida, né? E ela perpassa aí por uma reflexão do campo da ética. Uma coisa muito comentada, né? Porque atrasa muito o Brasil. Em vez de ele gastar dinheiro com um hospital, melhorar a qualidade de vida das pessoas, desviam dinheiro para eles mesmos. E acaba gerando um atraso muito grande no nosso país. Olha, pelo que a gente acompanha nos jornais, eu acho que, infelizmente, no nosso país, ela está acontecendo em todos os órgãos públicos, acontece. Então, não é só na política, nas prefeituras, na parte de saúde, em hospitais, em escolas, principalmente no interior do nosso país. Você acha que isso dificulta as coisas para o país? Muito, né? Em termos de credibilidade, em termos de perspectiva, de futuro, de respeito nas relações interpessoais. Sim, porque comparando os outros países com o nosso é um lixo, né? Podia ser muito melhor do que hoje. Com certeza. Quem paga as contas, né, como dizem, somos nós, né, no final. E isso dá um atraso muito grande em todas as áreas, na educação, na saúde, na segurança, porque é um dinheiro que é desviado, que poderia estar sendo aplicado nessas áreas. Dificulta, no nível pessoal as pessoas talvez não notem essa dificuldade ou talvez o prejuízo seja pouco, mas se você for pensar, por exemplo, economicamente, dificulta, porque cortar caminho economicamente, você deixa de pagar imposto para alguém que deveria receber, alguma instância federal ou estadual que deveria receber, e aí com isso você empobrece o país, né? Pensando só do ponto de vista econômico, mas tem todos os outros pontos de vista, né? O moral, por exemplo, que é o mais lembrado nessa discussão. Sim, afeta. Tanto em questão, nas mínimas coisas, até mesmo em questão de você cortar a fila de alguém, ou nas mínimas coisas, você afeta o outro, ou até mesmo passar a catraca sem pagar. Sim, porque o Brasil perde, né? E eles tentam ganhar. A gente vem acompanhando, né? São situações bem críticas aí, de denúncias, escândalos, e são tantas, né? Então, a nossa sociedade, vivendo tudo isso hoje, está com a oportunidade de se rever enquanto cidadão, né? E qual é a participação de cada um, né? Quando lesa um outro sujeito. O que você sabe sobre a Operação Lava Jato? A Operação Lava Jato é um meio de desvio de dinheiro entre políticos que acontece muito no Brasil, né? Acompanhado no jornal, né? No Jornal Nacional, nas revistas. Vem acontecendo já há algum tempo, né, essa investigação, e eu tenho acompanhado. A Lava Jato é o desvio do dinheiro público. Sim, envolve lavagem de dinheiro, né? No nosso país, a gente vem acompanhando, né? São situações bem críticas aí, de denúncias, escândalos, e são tantos contextos, né? A sua pergunta é bastante genérica. Mas em termos de corrupção, o que eu penso sobre corrupção, eu acho que é um comportamento. Minha sugestão, eu acho que a gente precisa discutir quais são os princípios nessa discussão, porque a gente sempre parte do pressuposto que todo mundo compartilha os mesmos princípios, e eu acho que para discutir corrupção você tem que discutir a moral.
Então discutir quais são os valores que nós queremos, para daí depois você pensar em termos mais práticos. Então, na verdade, discutir moral é uma coisa prática já, né? É para decidir qual que vai ser o caminho que a gente vai tomar, seja em nível nacional ou, por exemplo, aqui na escola, que é uma instituição, é um nível menor, mas também funciona da mesma maneira. Você acha que aconteceria muitas mudanças depois disso? Sim, eu sinto muita falta desse tipo de discussão e falando da minha profissão, por exemplo, que é de professor, quando você tem essa discussão de quais são as ideias da turma, quais são os princípios da turma, você consegue discutir melhor as ações saindo do senso comum. Porque se você não discute quais são as suas ideias como professor ou como turma, e pensando no nível nacional, se você não discute as suas ideias como um povo, você nunca sabe para que lado correr e por que você está correndo para aquele lado. Então, discutir quais são os fundamentos, né, a filosofia que você quer adotar, eu acho importantíssimo.